Olá a todos. Hoje damos continuidade ao ciclo de encontros virtuais, Passeios pelo Maravilhoso, Literatura e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares da Oralidade à Literatura. Este quarto encontro contará com a presença da professora doutora Gisele de Oliveira Tosquesi. A professora Gisele possui mestrado e doutorado em letras pela Unesp de São José do Rio Preto e atualmente é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura italiana, literatura brasileira, literatura fantástica e intertextualidade. E também com a presença do professor mestre Pedro Henrique Pereira Graziano. Ele possui mestrado pela Unesp de São José do Rio Preto e atualmente desenvolve pesquisa de doutorado pela mesma universidade com o projeto A Velocidade e a Resistência do Narrar, nos romances de Alessandro Barico e Caio Fernando de Abreu, com bolsa CNPq. Tanto a Gisele quanto o Pedro fazem parte do nosso grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares, da Oralidade à Literatura. Agora eu passo a palavra aos professores Gisele e Pedro, cuja apresentação recebeu o seguinte título: A retomada do maravilhoso mitológico na literatura italiana dos séculos 20 e 21, Alberto Moravia e Alessandro Barico. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e nos levarem, então, para mais um passeio pelo maravilhoso. Agora eu passo a palavra à professora Gisele, por gentileza. Bom, olá a todos. Olá, Guilherme. Olá, Pedro. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para conversar aqui com vocês. É sempre muito prazeroso dialogar com essa equipe de trabalho do grupo de pesquisa. E agradeço imensamente pelo convite. E eu vou trazer para vocês um pouco das pesquisas que eu realizei no mestrado. Eu trabalhei e continuo trabalhando com um autor italiano que se chama Alberto Moravia. Agora, depois do doutorado, eu me voltei para outras questões para além do mito e fui trabalhar um pouco mais com a literatura fantástica. Mas é um tema que ainda dá muito pano para a manga, né? E vou trazer um exemplo de leitura de um dos contos do Alberto Moravia. Em vez de trazer vários exemplos, eu resolvi focar em a leitura de um conto, porque a gente pode fazer um percurso né, não muito aprofundado, mas para indicar algumas questões aqui para a gente pensar. E vou dividir a minha fala na primeira parte, algumas conceituações acerca de mito, e depois a gente passa para a leitura. Vou pedir para o Guilherme passar para o próximo slide, e quero comentar sobre o título do conto que a gente vai observar. O conto chama La Verità sul fatto di Ulisse, e traduzido livremente para o português é A Verdade sobre Ulisses. E quando a gente se depara com o título de um conto, antes mesmo da gente ler, né, o título já vai dar uma chave, um horizonte de leitura, né, um horizonte de expectativas, né, e aí nós, como leitores, já vamos formando uma hipótese de leitura desse conto, né, nesse caso, né, Ulisses, né, um nome que não pode ser ignorado, a gente já faz a hipótese de que o conto vai mobilizar o diálogo com a história de Ulisses, que é basicamente né, o mais... depois ele foi retomado, né, mas o texto fonte principal é a Odisseia, atribuída a Homero, e pode passar para o próximo slide. Eu vou contar um pouquinho, rapidamente, né, do que é a Odisseia. Ela é uma epopeia, né, ou poema épico, e ela era declamada pelos aedos ou rapsodos, e conta a história do retorno do Ulisses à sua terra natal, Ítaca. Ulisses, ele é o típico herói exemplar mitológico, e o destino dele
está na mão dos deuses. A gente tem na Odisseia os deuses como Atena, Hermes, eles aparecem como personagem, ora atrapalhando, ora ajudando o herói. E aí, na história, ele vai voltar para Ítaca, depois de ter lutado na Guerra de Troia, e vai encarar todo tipo de intempéries, né, todo tipo de mazelas para conseguir realizar esse retorno. A gente considera a Odisseia, um ponto de vista mitológico, pela presença dos deuses, né? A gente tem os deuses greco-romanos, né, no caso, atuando aqui como personagens, mas quando a gente está falando de mito, é bom a gente ter em mente o que a gente define como mito, que a gente vai ver no próximo slide. Eu vou pedir para o Guilherme passar. Quando a gente fala em mito, a gente tem em mente, primeiramente, a ligação com o caráter sagrado e religioso. E aí a diferença básica entre mito e religião é que a religião é uma mitologia que não é mais atualizada por meio do ritual, ela não tem ali uma comunidade, né, de cultuantes, né? O rito é o que atualiza o mito ali em seus termos simbólicos, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma celebração, na verdade a gente tem uma encenação ritual da própria narrativa mitológica. Eu tiro essas reflexões basicamente do Joseph Campbell, que foi mencionado pelo Guilherme em outro vídeo dos passeios, em que o Guilherme analisa o monomito, né, a saga do herói, mas eu utilizo basicamente um livro do Campbell que chama O Poder do Mito. Mas ele não é o único que pensa a mitologia dessa maneira. Bom, então, como nascem essas narrativas? Como nascem as narrativas mitológicas? Basicamente, né, segundo esse caminho que a gente está enveredando, é da necessidade humana de narrar e nomear o mundo. A princípio, a gente tem as histórias que vão explicar algo para o qual a ciência ainda não dá as respostas. A gente tem o Apolo, por exemplo, que é o Deus Sol. Quando ele passa pelo céu, quando ele passeia pelo céu, na verdade é a explicação mitológica do movimento do Sol durante o dia, né? Mas o mito não se resume a essa definição. Vou pegar um outro mito como exemplo, o Narciso. Todo mundo conhece a história de Narciso. Para quem não conhece, ele é basicamente um rapaz muito belo, né? E ele se apaixona pelo próprio reflexo, né, à beira de um espelho d'água, e definha ali, e aí os deuses se apiedam, né, do belo rapaz e fazem ali nascer uma flor, né, que leva o nome de Narciso. Ela foi registrada por Ovídio nas Metamorfoses, esse mito. Enfim, a gente tem, né, de fato, né, um mito que explica a origem do nome, mas também envolve outras questões, né, como culto à beleza. Também a gente pode interpretar um mito como uma advertência moral em favor da humildade, né, que é o sentido que chegou até nós, né, quando a gente fala em narcisista, né, a pessoa que é muito egocêntrica. E aí, por que eu estou fazendo esse passeio, né, porque o mito ele tem uma história, uma tradição literária e interpretativa na cultura, né? E ele vai ser interpretado de formas diferentes, em cada época diferente também. E aí, um terceiro ponto, para a gente finalizar essa parte de conceituação, eu quero retomar de novo o Joseph Campbell, que eu mencionei agora há pouco, porque ele tem uma reflexão que ele põe no Poder do Mito que eu acho bastante interessante. Ele diz que, na verdade, as pessoas, no fundo, não buscam o sentido da vida, mas uma experiência de estar vivo. O que quer dizer isso? Quando o Campbell faz essa afirmação, ele está falando de uma espécie de catarse,
E aí eu falo entre aspas, né, porque ele não usa o termo catarse, que a gente sabe que catarse, para Aristóteles, é aquele efeito que a narrativa tem de purgar as nossas paixões, né, de descarrego emocional, né, se a gente quiser. Mas o Joseph Campbell, apesar de não usar esse nome, o que ele descreve como experiência mitológica ou experiência de estar vivo, a meu ver, é muito similar à catarse, né? Que não é o transe religioso, a gente não está falando de transe, né? A gente está mais do efeito que a própria narrativa tem sobre o indivíduo, de identificação, né? E aí, né, essa aproximação com a catarse. Enfim, a gente tem diálogos com várias outras áreas do conhecimento também, que estudam o mito, a psicologia, a antropologia, né? Mas o que interessa para nós agora é o imaginário mitológico e, mais especificamente, a mitologia greco-romana. Como os mitos greco-romanos chegaram até nós? Lembrando a longevidade. No caso dessa mitologia, essa longevidade ela se deu por conta do registro literário. Aí, vou pedir para o Guilherme passar para ressaltar a importância dos textos-fonte, né? Os primeiros registros escritos em que a gente vai consultar essas histórias, né? Só para citar alguns exemplos: Ovídio, Ésquilo, Sófocles, né? Homero. E aí a gente não tem só poemas épicos, a gente tem comédias, tragédias, né? E pensando nisso, finalizando essa parte de conceituação, deixa um questionamento. Será que a gente conheceria, por exemplo, o mito do Édipo, né? Que é aquele mito que o Freud utilizou, né, para fazer, né, pontos da teoria da psicanálise, né? Será que a gente conheceria o mito do Édipo, por exemplo, se não tivesse existido um Sófocles que compusesse essa obra magistral que foi a tragédia intitulada Édipo Rei? Só para a gente pensar na importância, na pungência desse texto-fonte, nesse caso a tragédia, para a gente pensar na longevidade. Bom, enfim, vamos para o próximo. Agora a gente vai entrar um pouquinho. Agora a gente finaliza com a leitura do conto. Ele retoma o conto do Moravia, La Veritas sul Fatto di Ulisse, retoma o canto da Odisseia, em que o Ulisses encontra o Ciclope Polifemo, né? Só para resumir bem rapidamente, na Odisseia, o Ulisses vai até a ilha do Polifemo porque ele quer ver de perto esse ser, que na Odisseia, né, ele é o Ciclope, um monstro de olho só, ele é troglodita, né? Troglodita significa quem vive em cavernas. Então, Ulisses e os seus marinheiros, eles atracam na ilha, roubam uma ovelha do Polifemo, sem querer eles ficam presos na caverna onde o Polifemo recolhe as ovelhas. A sair, o Ulisses pensa num estratagema. Ele oferece vinho para o Polifemo, que fica bastante bêbado, e aí o Polifemo pergunta o nome do forasteiro, né, que ofereceu o vinho para ele, e Ulisses responde: meu nome é ninguém. Aí, quando o Polifemo adormece ali na bebedeira, Ulisses aproveita para enfiar uma estaca no olho do Ciclope, e naturalmente ele, né, sai correndo e gritando, e vai chamar os amigos ciclopes dele para contar que ele foi atacado. Aí os amigos ciclopes perguntam, né, Polifemo, o que aconteceu, né? Por que essa gritaria toda? E quem foi que te golpeou? Eles perguntam. E o Polifemo diz: ninguém. Aí, né, vida que segue, ele volta para a caverna, porque ninguém acredita nele, ninguém o ajuda. E aí, no outro dia, a Ulisses e os companheiros conseguem escapar, porque o Ciclope está cego. Eles escapam agarrados na lã das ovelhas do Polifemo. E aí, como Moravia relê esse mito? E aí, vamos para o próximo. A gente tem que considerar
Primeiro, que o Moravia é um escritor moderno, classificado como neorrealista, e quando a gente fala disso, a gente está falando de crítica social. Claro que essa é uma definição bastante simplista, né, mas é só para resumir o teor que a gente lê, principalmente no conto que a gente vai ver. E ele produziu muito durante o século XX, e ele sofreu censura em com algumas obras, e no auge da Segunda Guerra ele ficou meses refugiado nas montanhas por ser de origem judaica. Ele em si não era judeu, mas os pais dele eram. E o Racconti Surrealisti Satirici, que é a obra onde o La Verità sul fatto di Ulisse, né, foi publicada, ele foi escrito durante a Segunda Guerra, que é o período em que o fascismo estava no auge. É curioso que os contos, eles criticam abertamente o regime fascista, mas na época ele não foi proibido, ainda que o autor tenha sido... ele fez autocensura, né? Ele publicou sob pseudônimo. E também, talvez por mobilizar, né, o surrealista no nome, e ele mobilizar todo esse aparato maravilhoso, mitológico, com o qual ele dialoga, é um modo também para escapar da censura, né? E aí o texto começa assim, vai mais uns 5 minutinhos, tá, gente? Mas a gente já finaliza, ok? Eu vou pedir para o Guilherme colocar o próximo slide, que é um excerto. Então, o conto abre dessa forma. Tendo chegado aos ouvidos do governo da majestade ciclópica que um de seus súditos, de nome Polifemo, tinha tentado com sucesso a criação de um animal antes nunca visto, animal pelo que se dizia comestível e de grande rendimento, o mencionado governo, desejoso, como sempre, de aumentar os meios de subsistência do seu povo, deliberou enviar uma comissão de técnicos com o objetivo de apurar o que havia de verdadeiro nos boatos que lhe tinham chegado. Isso daqui é a introdução que abre como uma moldura, né? Uma característica importante da retomada de um mito por uma produção literária é que a simples menção a um elemento do mito já é suficiente para a gente recuperar, enquanto leitor, todo o episódio em que o Polifemo aparece. A abertura do conto já falou do Ciclope, então, bom, a gente já recupera a narrativa, né, o canto 9 da Odisseia, em que o Ciclope aparece, e aí projetando uma expectativa, né? Só um comentário, ele tem uma estrutura que eu não sei se a gente chamaria de moldura, mas enfim, a gente fica sabendo da história aqui no conto por meio de um relatório que chegou até a majestade ciclópica. Então a gente já reconhece que aqui é muito diferente da Odisseia, porque a gente tem uma sociedade ciclópica, que é uma sociedade organizada, né? Que é a monarquia, né? Que tem a majestade aqui. Então a gente vai vendo as diferenças, né? E acredito que tem mais um excerto no próximo, Guilherme, se puder, por favor. E aí, o Ulisses não apareceu ainda, né? Só no título. Agora ele vai aparecer, mas fazendo uso daquela biblioteca que a gente mobilizou enquanto leitor. Próximo excerto. Polifemo conta, então, que, desde algum tempo, costumava encontrar na praia, sobretudo após as tempestades, exemplares isolados dessa nova espécie que ele chama de olhudos. Talvez porque, de toda a fauna do reino, em lugar de um olho, possuem 2. Agora a gente já sabe quem são esses olhudos que ele encontrou, né? São, na verdade, o Ulisses. Então, ele vai fazer que a gente vai fazer como leitor, né? A gente sabe que na narrativa original Ulisses foi prisioneiro do Polifemo. Então ele, né, a gente reconhecendo já tem uma troca, né? Aí a gente já começa a ver uma subversão de valores.
E a gente tem o conto retomando de forma parodística, né? Daí essa subversão, enquanto ele mantém elementos da narrativa original e subverte outros. Aí, uma coisa importante, enquanto a gente vai tendo conhecimento do que o Polifemo faz com esses olhudos aí, né? O Ciclope Polifemo do Morávia, ele é referência no setor de apicultura e agropecuária, né? Então, ele faz um empreendimento, ele tenta empreender e fazer uma criação de olhudos, mas sempre de acordo com os procedimentos racionais da zootecnia, né? Eu estou pulando algumas partes, só para não me delongar muito aqui. Aqui. O empreendimento que ele tenta fazer uma criação para gerar lucro, né, com esses olhudos. Ele fracassa, e aí o conto narra o porquê, né, o relatório que tem dentro do conto narra o porquê, que os olhudos, eles eram arredios, eles não se resignavam ao cativeiro. Alguns, inclusive, foram encontrados mortos de uma maneira que, para o Polifemo, pareceu muito estranha, porque tinha uma cordinha. Né? A gente tem um choque. Na minha dissertação, inclusive, eu não uso sátira propriamente dita para falar desse conto, mas eu uso o humorismo segundo o conceito do Pirandello, que é uma espécie de riso amargo, né? Riso agridoce, né? Enfim. No final do conto, Polifemo desiste do empreendimento, né? E decide comer em santa paz os que sobraram. Aí um deles, os olhudos, né? Um dos olhudos que sobraram, eles foram morrendo ao longo do empreendimento. Um deles, que parecia o mais esperto, escapou depois de golpear o Ciclope no olho. E aí aparece o nome do Ulisses, ele aparece nomeado no final do conto. E eu vou pedir para o Guilherme passar, que eu acho que eu até... Aqui, já falei um pouquinho, eu me adiantei para resumir um pouquinho, né? Uma coisa que é importante, eu até grifei, o conto frisa totalmente que Polifemo é referência no setor de apicultura e agropecuária e faz tudo racionalmente de acordo com as últimas pesquisas da zootecnia. Isso vai ser muito importante para a gente ler essa retomada. Como a gente interpreta isso? Pode passar, Guilherme. Em que medida, né, a gente vai fazer um cotejo que é necessário com a versão da Odisseia, a versão fonte, os valores que ela encerra. Comparando os dois, pode passar. Que valores eles vão ser reiterados ou negados, né? Em Homero, e aí eu trouxe uma citação do Curtius, a obra... eu não me recordo agora o nome da obra, também com Idade Média Latina, literatura grega e Idade Média Latina, se não me engano. Mas ele diz o seguinte, que Ulisses representa o equilíbrio entre a força e a razão e o ideal da virtude do guerreiro. E só em Ulisses parecem confluir em justa proporção o heroísmo, o talento guerreiro e a sabedoria. Né? Ulisses, ele é um herói, né, de fato. Aqui, a questão do heroísmo, ela está ausente. O que a gente tem no conto do Morávia? Tem a submissão dos humanos, que são os olhudos, mas a gente reconhece como sendo os humanos, que eles são tratados como animais por um ser que usa os mesmos métodos racionais que a indústria usa na criação de animais para consumo. O conto, ele não tem... Acredito que ele não tem uma interpretação só, né?
o que a gente pode identificar como alvos, né? Por meio dessa subversão dos valores do heroísmo, né, não tem mais aquele equilíbrio entre força e a razão, né? Esses valores na verdade, eles não estão ausentes, eles são retomados por meio da narrativa mitológica para ser debatidos criticamente, né? Isso dialoga muito com uma declaração do próprio Moravia em uma obra ensaística dele, que chama L'Uomo come fine, que a gente pode traduzir como o homem como fim, né? Ele está dialogando com a máxima maquiavélica aqui, né? Os fins justificam os meios, e para o Moravia, no mundo moderno, o homem e o seu bem-estar não é o fim, mas é o meio para outras coisas que são o Estado, a nação. E ele diz o seguinte, vamos ler essa última citação. A partir do momento em que o homem não propõe como fim o próprio homem, mas coisas desumanas como o Estado, a nação, o dinheiro, a sociedade, a humanidade, etc., é comovente e ao mesmo tempo desconcertante ver o quanto o homem aproximou-se do animal e compartilha dos mesmos destinos e participa das mesmas propriedades. Que diferença há entre a colmeia, o formigueiro e o Estado moderno? Se a gente pensar, né, tem leituras que relacionam o conto La Verità sul fatto di Ulisse a uma crítica, por exemplo, aos campos de concentração, né, que tá no horizonte interpretativo do autor, visto a relação conflituosa, né, em que ele viveu, esteve envolvido, mas o conto acaba fazendo um comentário, talvez não só sobre esse fato histórico, né, horroroso, esse capítulo da nossa história, mas também sobre como a gente chega, né, quais são os caminhos ideológicos, os mecanismos que levam a humanidade a esse ponto, né? E por último, conclusão, eu vou pedir, tem muito mais, eu acabei falando bastante aqui, vocês me desculpem, né? Eu sou bastante tagarela, mas como a gente vê a retomada com a mitologia, né? O diálogo com a mitologia, ela faz com que a narrativa extrapole os limites da mancha textual, né? O conto por meio do diálogo, entre aspas, diz muito mais do que o que está escrito, né? Isso ele é capaz de condensar dois universos que são mobilizados, fazendo com que a interpretação se situe nesse entre-lugar, que é o diálogo interpessoal, trazendo à luz de maneira crítica os valores do universo épico, nesse caso de leitura que a gente viu, e dialogando com eles a fim de discutir contradições do mundo moderno. E por último, eu trouxe as referências dos excertos que eu projetei aqui. Bom, por enquanto é só. Obrigada, gente. Obrigado, Gisele. Agora eu passo a palavra ao professor Pedro. Obrigado, gente. Obrigado, Gi. Brilhante exposição. Na realidade, muitas das coisas que você acabou trazendo vão ao encontro daquilo que eu vou falar, sobretudo a respeito do que a gente define por mito, né, de mitologia. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, sempre uma oportunidade muito gostosa, muito produtiva participar desse grupo de estudo, que já vem sendo produtivo já há muitos anos. Nessa situação, eu tive a oportunidade de revisitar a minha primeira iniciação científica, lá de 2012, retomando um pouco sobre a questão do mito, ou, como diz o título, a não presença do mito na releitura de Alessandro Barico, da Ilíada de Homero. Então, para começar, pode passar, Gui, por favor. Eu falo brevemente sobre o que se trata, o que é essa obra. A gente conhece a Ilíada do Homero, a gente tem conhecimento sobre esse autor que não se sabe se existe, se não existe, o que é o Homero, quem é o Homero. É um apanhado de textos, é uma figura que de fato produziu esses textos. E ele produz esse texto épico. A gente explicou muito bem, né, a questão do texto épico, do sujeito seguro de si mesmo,
da busca como a gente chama, a busca que tem um objetivo claro, o sujeito que é bem definido consigo mesmo e tem um objetivo bastante bem definido que ele está buscando constantemente. O Barico, ele tem um perfil de retomar narrativas, desconstruindo algum caráter marcante dela, como no caso do Homero. Então ele pega a Ilíada e faz esse texto que originalmente foi escrito para o teatro. Ele foi declamado pelo Barico. Em outra situação ele foi adaptado, com atores declamando, dando voz a cada um dos personagens. Então ele escreve esse Homero Ilíade, que inicialmente é um texto teatral, e posteriormente ele adapta isso para um romance, que é o texto com o qual a gente trabalha aqui. Nesse texto, os personagens narram as próprias histórias, ou seja, Aquiles narra aquilo que viveu, Heitor narra aquilo que viveu, e a gente constrói todo esse cenário da Ilíada, que originalmente é feito a partir da perspectiva dos deuses, da perspectiva épica do Homero, num caso mais de uma visão mais particular de cada um dos protagonistas. Começando um pouco falando sobre a noção de mito, pode passar, por favor, Gui? A gente tem esse livro que eu acho que é bastante legal, uma referência muito bacana para lidar com a área, do Jean-Pierre Vernant, Mito e Pensamento entre os Gregos. Eu trouxe se você puder passar novamente, Gui, eu trouxe aqui uma referência na qual ele explica muito daquilo que a Gi falou, né, do pensamento racional, da questão religiosa. Então aqui ele tem algumas palavras-chave, se a gente olhar essa referência, em que ele cita, por exemplo, o saber autêntico, a Gênesis, modelo, imutável, eterno, ou seja, todas essas são características do mito. O mito é uma explicação para algo que não era compreendido, e essa explicação tem a função de dar uma explicação clara e que seja indubitável para aquele fenômeno, como a gente citou também, os deuses gregos. Quando a gente retoma a Ilíada, isso é bastante claro, uma vez que os deuses interferem diretamente na narrativa, eles ora atrapalham, ora colaboram, e eles dão, de fato, o contorno para aquilo que está acontecendo. Então, os heróis, Aquiles, Heitor, Patroclo, eles são guiados pelos deuses e o destino deles está traçado, eles não têm um papel ativo dentro da narrativa homérica. Quanto à versão que o Barico fez, vamos passar mais uma vez, Gui? Aqui a gente tem uma introdução que o Barico fez na versão de romance. Quando ele adaptou o texto teatral para o romance, ele traz essa prévia aqui, uma espécie de disclaimer que ele traz do porquê que não tem deuses na Ilíada dele. O que acontece, ele diz aqui que os deuses são estranhos à nossa percepção. Ele fala aqui da sensibilidade moderna, ou seja, dialogando também com o que a Gi trouxe sobre o pensamento moderno, o pensamento que vem ali, perpassa também o período das guerras. O Barico já escreve isso em 2004, então é um período já com uma problemática muito mais acentuada no que diz respeito à percepção do ser humano sobre a existência de deuses. Então ele diz que o acréscimo de deuses pode levar a um desprendimento de velocidade que não é necessário. E que ele diz, né? De todo modo, não os teria removido se estivesse convencido de que eram necessários. Porém, por pior que seja dizê-lo, não são. Então o Barico já ele traz essa perspectiva de que no romance a presença dos deuses não é necessária, ou mesmo pode ser ela não flui com o gênero romanesco, como a gente vai descrever daqui a pouco, trazendo um pouco do Lukács. Pode passar de novo, Gui? Então aqui novamente o próprio Barico ele cita o Lukács, né? Então aqui no final dessa citação ele diz: como dizia Lukács, o romance é a epopeia do mundo desertado pelos deuses. Então esses personagens que contam a própria história, eles não têm influência dos deuses, eles estão por si mesmos, eles estão largados à própria sorte na Guerra de Troia. Cada um é responsável pelo seu destino, cada um é responsável por contar a própria história, e esse caráter deles terem certeza da missão deles, o Aquiles heróico, por exemplo, que vai ter o papel definitivo na guerra, que vai pela glória, esse Aquiles não existe. Isso está bem ilustrado no trecho que a gente tem a seguir. Pode passar, Gui, por favor? Que é o Aquiles questionando, quando ele vai ser chamado para voltar para a guerra, a gente sabe, durante a própria narrativa do Homero, em algum momento o Aquiles se recolhe e ele se recusa a voltar ao combate e só volta quando
quando o outro soldado grego é morto, isso causa revolta e ele volta ao combate. Aqui ele questiona claramente o Agamenon e ele diz: não vou voltar. Eu vim aqui para lutar, não vim aqui para lutar contra os troianos. Não me fizeram nada. Não me roubaram bois ou cavalos, não destruíram minha colheita. Montanhas cheias de sombra dividem minhas terras das deles, e o mar fragoroso. Estou aqui por tê-lo seguido, falando com Agamenon, um homem sem vergonha, para defender a sua e a de Menelau. E você, maldito focinho de cão, não dá a mínima importância e ameaça me tomar minhas pilhagens pelas quais tanto sofri. Não. É melhor que eu volte para casa, ao invés de permanecer aqui, me desonrando e lutando para lhe dar tesouros e riquezas. Ou seja, essa voz do Aquiles, ele questiona o papel dele na guerra. Ele não está aqui, como na Ilíada, sabendo do próprio destino, consciente de que ele está aqui para exercer o papel do herói, exercer a função de ser o herói da guerra, aquele que vai tomar as rédeas do conflito, e ele sabe disso. Não, aqui ele está completamente perdido. Se a gente passar para o próximo trecho, tem um trecho bastante bonito, em que outra personagem narra e ela observa o Aquiles. Na realidade, Gui, pode fazer assim, pode passar para o trecho que está escrito eu vi partir Aquiles. Isso. Nesse trecho aqui fica bem claro. A personagem observa o Aquiles, que está se questionando, se recusa a voltar ao combate, e ela diz: e o viu partir Aquiles, e então foi se sentar sozinho. Perdão, aqui o artigo é masculino, sozinho, Aquiles, às margens do mar branco de espuma, e desabou em lágrimas, tendo diante de si aquela vastidão infinita. Era o senhor da guerra e o terror de todos os troianos, mas chorou, como um menino, você chamar pelo nome de sua mãe. Essa, ao longo de todo o romance, é a única vez em que a mãe do Aquiles é citada, a Tétis, a deusa mãe do Aquiles. Ela não conversa com o filho, ela não é mencionada, esse é o único momento, nem o nome dela vem para a narrativa. Ele chora, por quê? A figura abandonada pelos deuses. Então aqui a gente pode trazer o que o Lucas fala sobre a figura do herói romanesco, ou seja, como o próprio Baríco diz, o herói abandonado pela figura dos deuses, o herói que não tem uma plena consciência do próprio destino e do próprio papel a ser desempenhado. O Aquiles está abandonado. Ele está aí para lutar essa guerra, ele não quer mais lutar, para ele se perdeu o propósito, ele senta e chora, pedindo pelo nome da mãe. Então essa figura do Aquiles chorando é bastante emblemática para aquilo que o Baríco se propõe a fazer. Ou seja, ele mesmo diz, os deuses aqui não são importantes, os deuses aqui eles não funcionam para aquilo que eu quero trazer para a narrativa, que é o personagem responsável pelo próprio destino. Ou seja, o personagem que, se a gente passar aqui para o próximo slide, citando Bakhtin, o personagem que não deve ser heróico, não no sentido épico, nem no sentido trágico. Ele deve reunir em si tanto os traços positivos quanto negativos, quanto os traços inferiores, os elevados, tanto os cômicos quanto os sérios. O personagem deve ser apresentado não como algo acabado, imutável, mas como alguém que evolui, que se transforma, alguém que é educado pela vida. Então, nesse caso, os personagens, toda a Ilíada, eu foquei bastante no Aquiles nessa fala, mas existem outros, eles estão aqui por si próprios. Por exemplo, em um trecho da narrativa, existe um personagem que ele observa Paris, que foi o grande responsável por sequestrar Helena e dar início ao conflito. Ele observa e ele fala para pensar, mas e se eu simplesmente traísse Troia, traísse meu exército e matasse o Paris agora mesmo com uma flecha na cabeça? Ele está do meu lado. E ele começa a questionar, essa guerra tem um monte de grego lá fora morrendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu podia simplesmente acabar com tudo agora. No final ele é dissuadido de fazer isso, mas existe o questionamento. O Aquiles não quer lutar. O outro troiano quer matar o Paris. Então, nessa narrativa, o que a gente tem? Um cenário no qual os deuses, o mitológico, o caráter eterno da narrativa, que é aquilo com o qual a gente trata, né? A gente está falando dos passeios, do maravilhoso, o mitológico, o mito faz parte desse percurso. Nesse sentido, a gente falando do romance, como grande gênero narrativo do século XIX, século XX, não vamos entrar tanto do mérito do século XXI, porque a gente tem uma problemática um pouco mais complexa, é que o Baríco ele deseja realmente trazer a questão do gênero romance. Por mais que ele seja um autor que narra a partir do século XXI, ele está falando desse gênero, ele mesmo usa o termo modernidade, ele fala do Lukács.
Então a gente tem esse caráter eterno da narrativa e o herói seguro de si mesmo, que desaparece no gênero romance, de modo que o mitológico ele está presente aqui como um paradigma questionado, como um paradigma que não entra quando a gente lida com o texto moderno, e ele traz essa questão do personagem responsável, como o Bakhtin diz, pelo próprio aprendizado, ou seja, o personagem que toma as rédeas do próprio destino de alguma forma, apesar dele estar perdido e desamparado pelos deuses, e que se transforma e é capaz de ser educado pela vida. Bom, por enquanto é isso, gente. Muito obrigado, Pedro. Então, eu gostaria, neste momento, de fazer algumas perguntas a vocês. Só um segundo. Pronto. Bom, eu vou começar com o Pedro aqui. Então, Pedro, eu gostaria de te perguntar o seguinte: em que medida você acha que o foco narrativo pode ser um elemento importante para a construção de um texto sem a presença dos deuses? Bom, justamente como eu dizia, os deuses na narrativa épica eles são responsáveis por fazer com que os personagens não tenham o controle do próprio destino. Então, os personagens são bonecos, eles são fantoches, eles já têm o destino traçado e resta a eles seguir os anseios dos deuses e fazerem aquilo que os deuses acabam desejando. Uma vez que os personagens têm a própria voz e o texto é todo escrito em primeira pessoa, ou seja, o Aquiles conta o que ele está sentindo, ele está falando, por que eu estou aqui? Quem observa o Aquiles fala, nossa, eu estou vendo o personagem sofrer, estou vendo ele se questionar. Esse outro personagem, esse troiano que eu citei, ele tem a voz ativa de falar, e se eu matar o Paris, o que acontece? Será que vale a pena? Ou seja, por eles tomarem a própria voz narrativa, por eles não estarem submetidos aos deuses, isso faz com que eles tenham uma autonomia e sejam muito mais aptos a, como o Bakhtin diz, serem capazes de trazer alguma forma de aprendizagem, de terem a própria jornada, né? Que a gente fala da jornada do herói romanesco, o herói que busca se encontrar no mundo que ele não está entendendo. Essa voz em primeira pessoa possibilita isso. Gisele, você gostaria de acrescentar algo a esse respeito? Não? Então, vou fazer uma pergunta para você, Gi, por gentileza. Existe alguma peculiaridade que defina o mito enquanto forma? Ou seja, para além de questões, então, de temática, que apontam para o teor sagrado, simbólico, exemplar ou longevo, há algum traço ali na arquitetura textual que diferencia o mito de uma narrativa moderna? Então, primeiro a gente tem que diferenciar o relato da materialização textual, né? Quando a gente conta as histórias, né, ali o nível narrativo ali dos mitos, a gente está se reportando, talvez a gente pode fazer um paralelo às formas simples do André Joliet, que é aquela forma que é passível de ser contada, né? Fazendo ainda esse paralelo, a gente poderia dizer que enquanto o mito se preocupa com o que, né, o que aconteceu, né, a materialização moderna é muito mais importante o como, né, é muito mais importante os elementos periféricos, né, o gênero adotado, lembrando que quando a gente pesquisa a mitologia greco-romana, o único modo que a gente tem para ter contato com as narrativas não é pela forma simples, não é pelo oral, é pelos textos-fonte, que tem uma forma significativa também, fazendo um diálogo com a fala do Pedro. Se a gente for comparar a epopeia a uma narrativa moderna, é impossível a gente não considerar que a narrativa moderna é fruto dessa fruto de uma tradição literária que passou por essa grande revolução que foi o aparecimento do romance e, consequentemente, o aparecimento do novo paradigma de herói. Né? A forma, o epos,
ele também traz algo de significativo para ser lido, né? Então, o mito, ele é uma narrativa, né? E uma coisa que eu até me esqueci de mencionar na minha fala é que ele se aproxima do conto maravilhoso em muitos aspectos, principalmente pelo aspecto da narração. Inclusive, a professora Celeste, em um dos encontros, comentou das raízes que o conto maravilhoso tem com o mito. Então, enquanto ele é uma narrativa, né? E, basicamente, né, para acessar, a gente vai buscar a materialização literária desse mito, né, que não pode ser ignorada quando a gente for fazer uma leitura aí de caráter intertextual. Muito obrigado, Gi. Pedro, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, achei bem Não? oportuna a intervenção da Gi, muito legal. Isso mesmo. Bom, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao Pedro é sobre o personagem Aquiles. Pedro, ele poderia ser visto como o herói demoníaco, tal como descrito na obra do George Lukács? O que você fala para mim a esse respeito? Sim. Bom, o herói demoníaco, o herói problemático, o herói abandonado pelos deuses, né? Por isso a gente chama de demoníaco, é aquele que se afastou de Deus, aquele que foi abandonado. A noção do demoníaco é a noção daquele que questiona, é a noção daquele que não tem a certeza e que busca uma verdade. Então, esse herói abandonado, Aquiles nesse contexto, que também pode ser visto em tantos outros heróis, que a gente pegar o gênero romance, tantos grandes nomes, né? Se a gente pegar, por exemplo, até Madame Bovary, que a gente vai ter essa mesma questão, todos os grandes romances que a gente passa ali pelo século XIX e XX, a gente vai ver essa questão do herói que não tem noção exata daquilo que está acontecendo com ele e busca por alguma forma de resposta, mergulhando numa jornada em direção a si mesmo. É o que a gente vê muito claramente no Aquiles. Há momentos em que ele, bom, como a gente viu, ele se recolhe, chora, chama pela mãe, se recolhe na barraca, questiona a matança, questiona o que está acontecendo e tenta encontrar o próprio caminho através da guerra. Perfeito. Posso comentar? Pode, eu ia passar a palavra para você, Gi. A gente não estava se recomentando aqui, né? Não, mas só complementando, que é muito interessante essa questão, né? Para a gente observar que o mundo épico e mitológico, né, é um mundo de grandes certezas, né? A forma narrativa implica isso, porque a forma narrativa é fruto de uma visão de mundo também, né? É uma produção cultural que vem de um estar no mundo, né? Enfim, mas é só essa intromissão aqui. Imagina. Bom, pensando só um pouquinho na questão do maravilhoso, já que nós estamos aqui falando sobre o maravilhoso mitológico, é muito legal como as duas obras dialogam com a literatura clássica e de diferentes formas, né? A da Gi, do Moravia, na verdade, ela nos traz, então, a questão do maravilhoso na própria figura do Polifemo, do Ciclopes, né? Uhum. E a do Pedro traz o maravilhoso por meio... o maravilhoso, eu diria, talvez o Pedro pode me corrigir, o maravilhoso está presente na ausência, né? Então, eu acho que é muito legal como dialoga, mesmo nessa ausência dos deuses, né, que é o maravilhoso ali da narrativa mitológica, ele ainda se faz presente de alguma forma. Quer comentar primeiro? Eu, comentando sobre essa... só rapidinho... a ausência dos deuses, né, o que eu compreendo, né, a partir da brilhante fala do Pedro, na verdade, é a ausência do sagrado, né, ele está é a ausência daquela visão de mundo, daquele teor, né, mas por meio da alusão, da citação, essas narrativas, elas são trazidas ao texto, né, no caso
No caso do Morável, o diálogo acaba sendo mais explícito, porque ele nomeia, né? Mas eu poderia dizer que no Morável a gente não tem. A gente tem uma construção maravilhosa aí no sentido de maravilhoso no sentido amplo, né? Porque é uma história que se passa em outra realidade, né? Que a gente pode pensar assim, mas ele acaba trazendo também os mitos como personagens textuais, né? Eles têm um abaixamento de tom, talvez, aqui. Pedro, Sim, gostaria bom, de acrescentar algo? quanto à presença do Maravilhoso na obra do Barico, ao longo de todo o trabalho dele, a temática é muito presente, né? Maravilhoso como modo literário, ou seja, um mundo com regras próprias, um mundo que não obedece às regras da realidade observável. Nesse caso do Homero e Ilíade, a partir da própria intervenção que ele faz ali no começo do texto, a gente pode ver o Maravilhoso como uma espécie de elemento de alteridade, ou seja, como um paralelo à narrativa que ele constrói. Ou seja, no momento em que o Aquiles chora chamando pela mãe, é feita uma referência à existência de deuses, à existência de um mundo literário maravilhoso que ele retoma, que é o mundo do Homero, mas numa perspectiva em que esses deuses foram abandonados. E não só nesse trecho. Existem trechos em que a guerra é definida por deuses, pelo capricho dos deuses, pela vontade. Ele cria outro cenário, uma outra situação narrativa, que, assim, ele retoma, ele diz, indiretamente ele diz, lembra que na Ilíada aconteceu assim, Homero narrou isso assim, Apolo fez isso? Aqui foi um cisco no olho, não teve intervenção do deus. Não foi o sol refletindo, foi outra coisa que ocasionou o evento da mesma forma. Então, existe como um pano de fundo, mas não é empregado o gênero maravilhoso na narrativa diretamente. Bom, gostaria de perguntar se vocês têm mais algo a acrescentar. Caso não tenha, a gente pode encerrar esse encontro que por si só foi maravilhoso. Exatamente. Sim. Bom, para Gisele, acrescentar, gostaria de acrescentar? só agradecer mesmo e dizer que o projeto é um projeto muito bacana e fico muito feliz por fazer parte dele. Muito obrigado, Pedro. Eu também gostaria de agradecer a participação aqui, foi um encontro muito produtivo, né? E elogiar a iniciativa de vocês, né? De disponibilizar, de construir e disponibilizar esses passeios, né? Ou, se a gente quiser, esses nossos rolês, né? Os rolês maravilhosos. Que estão sendo ótimos, viu? Muito obrigada mesmo. E obrigada pelo convite. Gente, muito obrigado. E eu espero que vocês, então, vocês que vão assistir esse vídeo possam, então, se deliciar com mais esse passeio. Tchau, tchau, gente. Um Tchau. abraço, Tchau, muito obrigado. Até obrigado. Um mais. abraço.